Makeremo Pita, tu fous là. Olá, pessoal. Que bom que vieram. Eu sou Lorax, e pelas árvores falo. Vou dizer uma coisa e depois me calo. A história que agora vão assistir aconteceu sim, posso garantir. Há mais nessa história do que podem pensar. Então prestem atenção, eu já vou explicar. Estamos aqui para um trabalho de filosofia sobre o cristianismo. Vamos fazer uma apresentação com o pastor, vamos entrevistá-lo, fazendo algumas perguntas a respeito da Igreja Evangélica. Bom, meu nome é Sérgio Eduardo, eu sou um pastor evangélico da Igreja Pentecostal Arca, do Acordo, e vou estar aqui contribuindo, ou procurando contribuir, dentro de um simples entendimento, nada de questões muito teológicas, para que possa chegar a uma compreensão, ou simplificando o que é o Evangelho para nós. Pode dar uma primeira pergunta. Pastor, qual a origem da religião? Bom, a origem da nossa religião, lembrando que a palavra religião quer dizer religar o homem a Deus, ela tem origem, o cristianismo, na ressurreição de Cristo, na morte e ressurreição de Cristo. A origem da nossa religião é essa. Nós somos chamados de cristão, porque até no começo, quando nos chamavam de cristão, eles estavam chamando pejorativamente, era um pequeno Cristo, né? Porque nós reconhecemos que devemos ter uma atitude e um ato de seguir o nosso Senhor. Então, a origem do chamado religião, do cristianismo, é a ressurreição de Cristo, é seguir a Cristo, é crer na ressurreição, crer que o Senhor Jesus ressuscitou após a sua morte. Gostaríamos de saber se há algum problema com alguma outra religião. Bom, na verdade não há problema com nenhuma religião, até porque a palavra religião, como foi dito, é religar o homem a Deus. Nós acreditamos em Cristo ressurreto, nós acreditamos na ressurreição de Cristo. E assim sendo, nós não temos problema com nenhuma religião. Nós apenas acreditamos em um único Deus, né, dividido na sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E dentro disso, nós acreditamos que não temos, ou aliás, nós não temos problema com nenhuma religião. Não temos preconceito nem problema. A pergunta agora é: qual o grande fundamento da religião? O fundamento da nossa fé, ou da nossa religião, é justamente isso, a fé. É crer, é acreditar, é ter o firme fundamento de que o Senhor Jesus ressuscitou. A nossa fé, ela se baseia nisso. Em que Jesus, uma vez morto, ele ressuscitou após os 3 dias e está à destra do Pai. O fundamento da nossa fé é essa, é de que o Senhor Jesus foi um homem sem pecado, e viveu nesse mundo sem pecado, e morreu pelo pecador, ressuscitando e reconquistando, assim, dando o direito ao homem de novamente se ligar com ele. O fundamento mesmo é a fé. Agora eu gostaria de saber quem é Deus para você, se há mais de um e como ele surgiu. Bom, quem é Deus para mim? É uma boa pergunta. Bom, Deus é a origem de tudo. Poderia dizer que é a origem de tudo. Posso dizer que é a ciência máxima do amor, é o conhecimento, é a bondade, é a fidelidade. Poderia dar vários adjetivos de quem é Deus, mas acredito que o que dá para simplificar Deus é botando que Deus é amor. Nós compreendemos que Deus é amor, é a essência de tudo. Deus é a vida, Deus é a criação, Deus
é a origem de tudo. Não teria assim como te dizer quem há para mim. Mas é a origem de tudo, é a bondade, é o amor, é a fidelidade, é a mansidão, o domínio próprio, todas essas qualidades juntas. E para você, o que é considerado sagrado? O que é considerado sagrado? A vida. Eu penso que o que é sagrado é a vida. E acredito que hoje nós estamos desprezando não só a vida alheia, mas a nossa. Mas eu acho que o que é sagrado é a vida. A vida, o amor e o conhecimento. Eu creio que, para mim, o que é sagrado é isso. Vida, amor e conhecimento. Narrativa de origem do mundo. Como o mundo foi criado? Bom, a Bíblia, ela não enfatiza, enfatizando, na verdade, a criação do mundo. Ela diz que Deus criou o mundo em 7 dias e ela vem colocando, mas tem algo que é bem interessante, que demonstra que se assim podemos dizer, a religião e a ciência não andam muito separados. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Parece uma contradição, porque em Gênesis, no capítulo de número 1, diz, logo no versículo 1 também, que a terra era sem forma e vazia. Tudo que Deus cria, se é bom, perfeito e agradável, Ele não pode criar algo destruído, algo vazio, algo sem forma. A origem, na verdade, nós acreditamos, eu pelo menos acredito nisso, que antes todos os planetas, eles eram, talvez, pelo menos o planeta em que nós vivemos, era arborizado, era algo muito bonito. A Bíblia diz que houve uma guerra entre Satanás, né, o opositor, e Deus, e nessa guerra ele foi lançado para a terra. No livro de Ezequiel ele vai dizer sobre isso, que ele cai como uma estrela, ele até o chama de estrela, e diz que ele caiu. Eu acredito que nessa queda dele houve uma destruição. Eu acredito que a origem vai começar depois dessa destruição. Deus vai refazer essa terra e vai daí trazer vida ao ser humano. Eu acredito justamente nisso, nessa colocação de que Deus ele vai fazer algo do caos, que é o que nós acreditamos, que até o que nós estamos vivenciando nesses tempos, esse caos que Cristo ele pode transformar a vida da pessoa. Eu acredito que foi justamente nisso. A criação ela se dá, Deus ele faz a separação das águas, ele faz os luzeiros, ele faz o sol, a lua, essa questão toda, ele faz as divisões da água. Nós acreditamos nessa criação divina, né, onde faz tudo para o homem e pro homem. Acredito dentro dessa questão, mas isso é até muito difícil de se explicar como é a criação, mas eu acredito que é dentro disso. O que acontece após a morte? Nós vamos ter 2 linhas de pensamento. Há uma linha teológica que os judeus acreditam que uma vez que o cidadão morra ou venha a falecer, ele entra num estado de repouso, de sono profundo. Eles acreditam que uma vez entrando nesse sono profundo, digamos que a pessoa estava jogando um futebol e tem um mal súbito, ele sente aquilo e cai. Eles acreditam, há uma linha teológica que acredita que quando ele cai, ele entra num estado de sono profundo, e acredita-se que quando houver, quando ele assim for trago para o julgamento, ele vai acordar e ainda sentindo a sensação de que estivesse jogando bola, ainda vai voltar nesse sentido do que ele deixou de fazer, entrou num sono. Há outro que já acredita que uma vez que o cidadão ele venha a falecer ou venha a entrar nesse sono profundo, ele imediatamente levado para um local chamado paraíso, e ali fica esperando o seu julgamento.
tanto uma quanto outra eu acho válido. Eu, pelo menos, creio que existe sim um lugar intermediário onde nós vamos ficar aguardando o nosso julgamento, né? Para sabermos se nós ficaremos no céu ou se nós iremos para o Hades. Acredito dentro dessa forma. Tudo bem. Agora, quais são os rituais? Os rituais. Os rituais que a gente diz por exemplo, uma missa, essas coisas assim. Bom, a primeira coisa que nós acreditamos que uma pessoa, quando tocada pelo Espírito Santo, ela tem que confessar, ela tem que ter uma confissão de fé. Ela deve receber, não aceitar, porque aceitar, a gente aceita algo de alguém que é mais forte, por imposição. Nós acreditamos em receber, né? Você recebe alguém na sua casa, em algum lugar, de boa vontade. Se você não quer, você não recebe. Então nós acreditamos nisso. A primeira questão é receber o Senhor Jesus, né? O que nós dizemos, toque do Espírito Santo, a pessoa recebe o Senhor Jesus como seu único e exclusivo Salvador. Ela confessa isso com os seus lábios. Logo após essa confissão de fé, a Bíblia nos ensina que nós devemos ser batizados, porque ela diz que todo aquele que crer e for batizado, esse é salvo. Então, a segunda questão que nós podemos colocar seria o batismo, né? Ser batizado nas águas, ser submerso sobre as águas e voltar. O que nós acreditamos que uma vez que nós aceitamos isso e vamos participar do batismo, nós vamos deixar o nosso velho homem ali. Nós vamos nos lavar e nos revestir de um novo homem, deixando o velho homem ali. Então seria o segundo, o batismo, e o mais importante, a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então seria a confissão de fé, o batismo e a fé, né? A leitura, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então estudar a palavra, são esses os três fundamentos. Tudo bem. Agora, qual é a leitura que rege vocês? Bom, a nossa leitura, o que nós temos por bússola, por direcionamento, por estatuto, é a Bíblia. Nós acreditamos na Bíblia, nela em um todo, tanto no Velho como no Novo Testamento. Acreditamos que o Velho Testamento, ela confirma, afirma e direciona a Cristo, e nós acreditamos no Novo Testamento e tomamos isso para nós, procurando seguir os passos de Jesus. O direcionamento realmente é da palavra, é da Bíblia. Bom, eu agradeço a vocês por terem me procurar e me entrevistar. E quero desejar a vocês jovens, que vocês tenham essa sede de conhecer a Deus, que Deus possa estar tocando no coração de vocês. Desejo que todos vocês estudem muito, para que sejam bem-sucedidos no que vocês vão fazer. Achei muito legal essa sede de vocês em procurarem, estar estudando. Quero parabenizar o professor de vocês por fazer isso, buscarem em vocês o desejo, tentar fazer com que nasça em vocês o desejo do conhecimento, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de conhecimento, de ciência. Ele é um Deus que dá revelação a todos os homens, e a Bíblia mesmo em si diz que Deus derramaria sobre toda a carne do seu Espírito. O Espírito dele é um Espírito de conhecimento. Quero agradecer a vocês, quero que o Senhor Jesus trabalhe, possa estar atuando na vida de vocês, que a vida de vocês seja uma bênção, que na casa de vocês seja uma bênção. E peço a Deus que todos vocês que estejam vendo agora estejam sendo guardados pelo Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa estar tocando em vocês
Que Deus esteja guardando vocês, guardando a sua casa, guardando o seu lar, abençoando os seus professores, o seu colégio. E desejo a todos vocês uma feliz Páscoa, já que nós estamos chegando na Páscoa.